Bom dia, gente. Esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, né? Bom, acho que a gente pode começar, né? Acho que não vai entrar mais ninguém, não. Sim. Então, aí, hoje é a última semana antes da prova, né? E aí na próxima semana não, hoje é a última semana, penúltima, né? Essa é a última semana que eu vou dar a matéria da prova, tudo bem? Aí na semana que vem, nós vamos fazer uma revisão. E aí, na outra semana, já é a prova. Como é que vai ser a prova? A prova vão ser 10 exercícios de marcar X, vocês estão sabendo, né? E eu estava pensando em colocar como conteúdo da prova somente os capítulos da plataforma, sem ter aqueles capítulos anteriores que a gente viu em sala de aula. Pode ser? Pode. Porque mesmo assim, né, já vai ser Pode. um grande os conteúdos, né? São 5 capítulos, né? Então, assim, para diminuir um pouquinho, eu vou deixar só esses capítulos da plataforma, tá bom? E aí, o que que eu vou pedir para vocês? Semana que vem, eu vou fazer o exercício avaliativo, tá bom? Vou fazer esse exercício avaliativo em sala de aula, pode ser? E aí, o que que eu vou pedir para vocês? Durante essa semana, vocês estudem as aulas anteriores, né? Todas as aulas estão gravadas e lá disponível lá no YouTube, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu. Peraí. Eu vou colocar aqui o meu. Ai, meu Deus. Eu vou colocar aqui o meu. Esqueci como é que fala. Do YouTube. O canal, seu link. Isso, obrigado. Acho que eu mandei só para uma pessoa. Peraí que eu vou mandar de novo. Tá? E todas as aulas estão lá. Eu peço para vocês que façam, revejam as aulas, tudo bem? Dê uma olhadinha nos exercícios avaliativos, né? Porque a prova vai estar bem em cima disso. E o exercício avaliativo valendo os 2 pontos na aula que vem
vai ser bem tranquilo, bem mais simples do que o nível da prova, tá bom? E aí eu estava pensando em fazer no início da aula, pode ser? Porque aí vocês fazem rapidinho no início da aula, vou dar tipo uma meia horinha para vocês fazerem. Aí depois que vocês fizerem, a gente corrige. E aí, como vocês vão ter estudado bonitinho, a gente faz a revisão mediante as dúvidas de vocês e dá uma melhorada para a prova. Pode ser assim, gente? Tranquilo? Pode ser? Para mim não tem problema Pode, por mim nenhum. pode. Então tá bom. Então, seguinte. Então, essa semana, quando eu acabar o conteúdo, vocês fiquem com a tarefinha de estudar para a semana que vem, tá bom? Porque aí vocês vão ter a revisão de uma forma mais tranquila. E aí vocês vão conseguir sair melhor, tanto na prova quanto no exercício avaliativo, tá bom? Certinho? Então, Certo. eu fechei todos os conteúdos lá, e os conteúdos que estão lá abertos para vocês são os conteúdos da prova, tá certo? Então, todos aqueles que estão lá, vocês dão uma revisadinha, olha a minha aula de novo, que foi gravada e que está lá no YouTube. E essa aula de hoje, depois que terminar, eu vou deixar ela lá também. Tá certo? Tudo bem? Vamos começar então? Bom, gente, a aula passada a gente viu os agonistas e antagonistas colinérgicos, né, que tinham ação no sistema parasimpático, e hoje nós vamos ver somente os agonistas adrenérgicos, né, porque os que agem na adrenalina, né, nos receptores de adrenalina, eles são um pouco mais complexos, então a gente vai ter uma aula de agonista e uma aula de antagonista, certo? Então, os agonistas adrenérgicos são aqueles que mimetizam a ação do sistema nervoso simpático, não é sistema nervoso periférico. Simpático, não é? Vamos recordar aqui, vocês lembram como que era o sistema nervoso periférico simpático? É o sistema nervoso da luta e fuga, não é? Lembram que ele tem dois neurônios, né? Que fazem lá uma fenda sináptica, né? Formando um gânglio. E aí nós temos dois neurôniozinhos, né? O neurônio pré-sináptico, né? Ele secreta também acetilcolina, não é? Lembra? E o neurônio pós-sináptico, ele tem um receptor nicotínico, não é? Não muda aqui do sistema nervoso parasimpático. O que vai mudar é aqui, ó, entre o neurônio pós-ganglionar e a célula efetora, não é? Certo? No neurônio pós-ganglionar, ele secreta, né, adrenalina, que a gente chama adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, tudo bem? Esse é o neurotransmissor que é secretado aqui. E os receptores que nós temos são receptores adrenérgicos. Quais são os receptores adrenérgicos? São os receptores alfa e beta, tudo bem? Alfa, a gente tem os principais, é alfa 1 e alfa 2, certo? E o beta, a gente tem beta 1, beta 2 e beta 3, tudo bem? Vamos ver em quais locais cada um desses receptores estão e os fármacos, alguns agem seletivamente em um desses tipos de receptores e tem uns que têm ação
ação em todos os receptores, tudo bem? Bom, então, os fármacos de ação direta são os que têm maior número, né, dos agonistas adrenérgicos, e nós temos o de ação indireta e nós temos o de ação mista, tá certo? Bom, os de ação direta significa que eles são agonistas dos receptores alfa e beta, tudo bem? Da mesma forma que o neurotransmissor, né, adrenalina ou noradrenalina é. Então, nós temos a clonidina, a dobutamina, a dopamina, a epinefrina, a fenilefrina, o fenoldopan, o formoterol, o isoproterenol, a mirabegrona, a norepinefrina, o salbutamol, o salmeterol e a terbutalina. Conhecem algum, gente? Uns nomes bem esquisitos, né? Mas eu acredito que... A maioria desses aí, professor. Oi? Em hospital, conheço. Só em hospital tem muito, né? Qual que você conhece? Clonidina, dobutamina, dopamina, epinefrina, fenilefrina, Hum, formoterol, norepinefrina, legal. essa efedrina. Efedrina também, né? Certo. Nós vamos ver mais ou menos qual que é a ação de cada um, tá bom? O que todo mundo conhece, eu acho, é a fenilefrina. A fenilefrina vocês conhecem, não conhecem? Conheço, professor. Para diminuir a coriza, né? Salbutamol, vocês conhecem também? Muito utilizado para quem tem asma, né? Para melhorar a respiração para quem tem asma. Anfetamina e cocaína a gente conhece mais como droga de abuso, né? E a efedrina, acho que todo mundo conhece, né? Efedrina, pseudoefedrina, né? Hoje não são tão mais utilizadas, né? A gente substitui por alguns de ação direta, tá certo? O que significa quando um fármaco é de ação indireta? Significa que ele não está agindo como agonista lá no receptor, tudo bem? Ele está induzindo de alguma forma o aumento de agonista aqui na fenda sináptica, tá certo? E quando é de forma mista, ele age tanto de forma indireta como de forma direta. Um exemplo para vocês, a cocaína, ela não induz, na maioria das vezes, agonismo no receptor adrenérgico. Na verdade, ela induz a secreção de norepinefrina e epinefrina na fenda sináptica, porque ela é uma precursora, né? A dopamina. Gente, eu falei cocaína. O que eu falei para vocês? Cocaína. Perdão, é dopamina, tá, gente? Tô viajando na maionese. A dopamina, tudo bem? A dopamina ela é uma precursora de adrenalina e noradrenalina. Então, a administração dela vai aumentar a produção de adrenalina e noradrenalina. Tudo bem? Certo? Certo, professor. Bom, podemos ir para frente? Bom, Sim. Olha só como é que é a síntese da noradrenalina e da adrenalina. Tudo bem? Aqui nós temos o neurônio, né? Esse é o neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. E aqui é a célula efetora, tá vendo? Ó? A célula efetora, ela tem um receptor alfa ou beta-adrenérgico, certo? E nós temos que produzir o neurotransmissor. Como que o neurotransmissor é produzido? A partir de um aminoácido, que é a tirosina, ok? A tirosina é um aminoácido que ela é absorvida, né, durante a alimentação, é um aminoácido que vem a partir de proteínas, e quando ele é absorvido através de um canal de sódio, né, ele é biotransformado em dopa, depois biotransformado novamente em dopamina, certo? A dopamina entra para dentro do vesículo, que é o vesículo de exocitose, né, dos neurotransmissores, e lá ela é biotransformada em noradrenalina. E depois da fusão, né, entre essa vesícula, né, esse saquinho, né, que a gente chama, quando ele
faz a fusão com a membrana externa do neurônio, né? Pós-sináptico, ele vai secretar a norepinefrina, tudo bem? Então, olha só, no 1 aqui, né, a hidroxilação da tirosina é a etapa, né, limitante da velocidade da síntese, né, ou seja, a que mais demora. Quando hidroxila a tirosina, vira o DOPA, né? Então, a dopamina entra na vesícula, né, que é a vesícula onde depois ela vai ser secretada na fenda sináptica, né, e é convertida em norepinefrina, certo? E aí o transporte da vesícula, né, no caso ele pode ser inibido por um fármaco, por exemplo, que é a reserpina, mas nós não vamos ver nesse capítulo, tá certo? E aí o influxo de cálcio causa a fusão da vesícula da vesícula com a membrana celular, liberando a exocitose, né, no caso aqui. Tudo bem? Então, não sei se vocês lembram da transmissão sináptica, né, do impulso nervoso. Nós temos uma despolarização da membrana, né, e essa despolarização da membrana lá no final ativa os canais de cálcio, né, e esses canais de cálcio induzem um influxo de cálcio. E o aumento de cálcio, ele vai promover, então, a exocitose, né, dessa vesículazinha lá para a fenda sináptica. E aí, então, eu vou ter a liberação do neurotransmissor, que é a norepinefrina, certo? E a norepinefrina, ela vai fazer a ação agonista no receptor da célula-alvo, né? Ele pode ser um receptor alfa ou beta-adrenérgico. Tudo bem? Tranquilo? Depois, esse receptor que está aqui, ele tem que ser de alguma forma degradado, né? Esse receptor não, perdão, esse neurotransmissor. Então, a norepinefrina, ela não pode ficar aqui para sempre. Ela tem que ser retirada dessa fenda sináptica, né? Então, ela tem duas formas de ser retirada. Ou ela é metabolizada pela enzima COMT, que é a catecol-metiltransferase, e aí depois que ela é metabolizada, ela se torna inativa e é eliminada na urina, tá certo? Ou então, essa norepinefrina, ela volta para dentro, né? Ela pode voltar para dentro novamente do neurônio pré-sináptico, tudo bem? Quando ele volta lá para dentro, ou ele tem dois caminhos, ou essa norepinefrina volta de novo para a vesícula, tudo bem? Ou então ela vai ser metabolizada pela enzima MAO, certo? E aí, quando ela é metabolizada, ela se torna um metabólito inativo e também é excretado pela urina. Não sei se vocês já ouviram falar dessa enzima MAO, né? E dos fármacos inibidores da MAO, né? Que são os antidepressivos tricíclicos, né? Que são muito famosos. Vocês vão ver isso na farmacologia 2. Tudo bem? Bom, e a última coisa que eu preciso falar para vocês nessa figura, né? É que o neurônio pré-sináptico, né? Ele tem receptores, né? Principalmente adrenérgicos, tá certo? E esses receptores adrenérgicos, eles servem para quê? Para reconhecer a própria norepinefrina produzida por ele, e se tiver em excesso, esse receptor pré-sináptico, ele vai meio que bloquear a exocitose de neurotransmissores em excesso. Tudo bem, gente? Tranquilo? Professor, Diga. o que é COMT e MAO ali na fase metabólica? Aqui, COMT é uma enzima que vai metabolizar a norepinefrina e excretar pela urina. É uma enzima que vai destruir, né, esse neurotransmissor para ele não ficar muito tempo estimulando a célula efetora. Né? Esse estímulo ele tem que ser momentâneo, ele não pode ser para sempre. Né? Tudo bem? Qual foi a outra pergunta? O MAO. MAO também é uma enzima, né? A monaminoxidase, tudo bem? E essa enzima ela tem a mesma função, né? De inativar a norepinefrina e depois de inativa ela é secretada pela urina também.
Tudo bem? Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Podemos seguir? Vou seguir então, tá bom? Bom, só mostrando para vocês que o receptor alfa e o receptor beta, né? A afinidade deles é diferente, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, ó. A norepinefrina, né? Ela tem baixa afinidade em receptor beta, enquanto ela tem uma maior afinidade em receptor alfa, né? O isopretenerol, ele tem baixa afinidade com receptores alfa e tem uma altíssima afinidade com receptor beta. Tudo bem? Isso daqui é tudo determinado por alguns radicais que são modificados, né, na estrutura central da molécula, mas isso não vem ao caso agora. Só mostrando que os fármacos eles têm seletividade, né? Tanto para receptor alfa e beta, tanto para os subtipos de alfa ou beta. Tudo bem? Se é alfa 1, se é alfa 2, né? Se é beta 1, beta 2, beta 3. E o interessante é quanto mais seletivo, melhor, não é? Porque quanto mais seletivo, nós vamos ter menos efeitos adversos. Tudo bem? Então, quanto mais seletivo, a gente tem uma ação melhor, né? No foco de ação que nós precisamos, gerando menos efeitos em outras partes da fisiologia, consequentemente dando menos efeito adverso. Tudo bem? Bom, lembra daquele receptor que eu falei para vocês que inibia a secreção de norepinefrina, né? Pelo excesso na fenda sináptica, é o receptor alfa 2, tudo bem? Então, o receptor alfa 2, ele inibe a secreção no neurônio que está liberando norepinefrina, tá bom? Tem um fármaco muito interessante que é utilizado para diminuir a pressão arterial, que ele é agonista alfa-2, nós vamos ver mais para frente. E o receptor alfa-1, geralmente, né, ele produz a ação celular, né, a ação celular simpática, né, que aí são aqueles efeitos que a gente lembra que é da luta e fuga. Tranquilo? Entendi, não. O que você não entendeu? É a diferença de receptor. Bom, olha só. Nós temos dois receptores aqui, não é? Então, essa daqui, ó, é o neurônio, né? É o neurônio pós-sináptico, né? E aqui é a célula efetora, não é? Bom, qual que é a função do sistema nervoso parasimpático, não é? Não é a luta e fuga, por exemplo, aumentar a pressão arterial, diminuir o movimento do trato gastrointestinal, não é isso, mais ou menos? Como que promove isso? Tem uma inervação do neurônio, e aí o neurônio, ele secreta um neurotransmissor, esse transmissor meu vai lá na célula-alvo, por exemplo, aumentar o cronotropismo do coração. Vai lá nas células musculares e aumenta o cronotropismo, aumenta, né, o batimento cardíaco do coração. E aí ele vai, ativa os receptores alfa-1, por exemplo, né? No caso do coração é beta-1. Vai lá, ativa o receptor da célula-alvo e a célula-alvo vai fazer a função simpática. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Bom, mas o neurônio ele tem que ter um controle de tanto de neurotransmissor que ele tem que secretar. Tudo bem? Ele não pode secretar em excesso e ele não pode secretar por muito tempo, tá certo? Então ele tem que secretar uma quantidade certa de neurotransmissor. Como que ele controla isso? Ele controla isso pelo receptor dele mesmo, que é um receptor alfa-2. Então, quando o receptor alfa-2 é muito estimulado aqui, significa que eu tenho uma grande concentração de norepinefrina, né? Porque ele também reconhece neurônio alfa-2. Ele também reconhece
o receptor alfa-2 também reconhece norepinefrina. Então, quando ele é muito estimulado aqui, a ação dele é diminuir a excreção de norepinefrina na fenda sináptica. Tudo bem? Ficou com dúvida ainda, gente? Gente, tudo bem? Pode ir, pode voltar? Pode ir, professor. Pode ir? Bom, aí esse quadrinho aqui é muito importante, gente. Olha só, ele está falando, né? Aonde tem receptor? Alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Tudo bem? Isso daqui é muito importante para a gente fazer os exercíciozinhos lá depois, né? Do que a gente for fazer. Bom, os receptores alfa 1, eles estão no músculo liso e nos vasos sanguíneos, tudo bem? E o que eles promovem? Vasoconstricção, né? Dos vasos sanguíneos e também no sangue do músculo, nos vasos sanguíneos do músculo liso, tudo bem? Eles aumentam a resistência periférica, consequentemente dando um aumento da pressão arterial, tá certo? Então, quando a gente pensar em vaso sanguíneo, a gente pode pensar em receptores alfa-1, tá bom? Midríase, vocês lembram que os fármacos lá, quando a gente viu o parasimpático era miose, né? Aqui midríase, né? É ao contrário de miose. E acontece o maior fechamento do esfíncter interno da bexiga urinária, tudo bem? Então, ele tem ação também na bexiga urinária, tranquilo? Os receptores alfa-2, eles inibem a liberação de norepinefrina lá no sistema, lá no neurônio, que é o que a gente viu no slide passado. Tudo bom? Tudo bem? Eles também inibem a liberação de acetilcolina, certo? E também eles inibem a liberação de insulina. Olha só que interessante, ó. Diminui a liberação de insulina. E também promovem o relaxamento do músculo liso no trato gastrointestinal e também a vasoconstricção de alguns vasos sanguíneos, tá certo? No caso, né, o alfa-2, ele é mais utilizado, né, nessa ação aqui nos neurônios, tá certo? Como fármaco, né, que a gente vai ver na próxima aula, que ele é um fármaco para diminuir a pressão arterial, certo? O alfa-1, ele é muito utilizado para vasoconstricção, geralmente para diminuir a coriza no nariz, tudo bem? Porque a coriza, aquele líquidozinho que sai, né, do nariz quando a gente está com alguma inflamação, ela é devido à vasodilatação dos vasos sanguíneos periféricos do nariz. Então, essa vasoconstricção, ela diminui. Então, ele é muito utilizado para diminuir essa coriza, esse problema, né, de secreção no nariz. Tem coisa assim, que é certeza, por exemplo, o alfa-1 só vai ser pro parasimpático e o alfa-2 só pro simpático? Tem alguma coisa assim ou não? Não, aqui tudo é simpático, né? É simpático. É tudo simpático, tá bem? Tudo aqui é sistema nervoso simpático, aqui a gente não tem parasimpático, Entendi. tá certo? Bom, os receptores beta-1, eles é o que estão mais correlacionados com o coração, tudo bem? Então, eles promovem taquicardia, né? O que é taquicardia? Aumento dos batimentos cardíacos, ou um batimento mais forte, né? Aumento da lipólise, né? Por que necessita de lipólise, né? Porque a lipólise ela vai gerar fonte energética, né? Se eu estou tendo um gasto energético mais hábil, né? Pela taquicardia, pelo aumento do metabolismo ali, a lipólise é interessante.
Nós temos também aumento da contrabilidade do miocárdio, né? Nós vamos ver isso por fármacos específicos, né? E o aumento da liberação da renina. Vocês lembram da renina lá na fisiologia? O sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Ele é um hormônio, né? Que promove também o aumento da pressão vascular, tá certo? Bom, e por último, os receptores beta-2, né? Os receptores beta-2, ao contrário do alfa-1, eles promovem vasodilatação, diminuição da resistência periférica, né? E uma coisa muito importante que é utilizado como medicamento, broncodilatação, né? Para quem tem asma, né? Esses agonistas seletivos beta-2 são muito utilizados para broncodilatação. Eles também promovem o aumento da glicogenólise, né? Hepática e muscular, aumento da liberação de glucagon, e também o relaxamento da musculatura uterina. E além disso, né, os receptores beta-2, eles, só um momentinho que tampou aqui, eles medeiam o relaxamento do músculo nos brônquios, né, como a gente já falou, nos vasos sanguíneos, no trato geniturinário e também no trato gastrointestinal. E eles também aumentam a gliconeogênese. Além da glicogenólise, eles aumentam a gliconeogênese. E a liberação da insulina e do glucagon. Tudo bem? Gente, o que é gliconeogênese e o que é glicogenólise? Certo? A gliconeogênese é eu pegar alguma coisa que não é glicose e transformar em glicose. Ok? A glicogenólise é eu pegar o glicogênio e quebrar ele em glicose. Então, tudo isso eu estou aumentando o caráter, né, a produção de componentes energéticos para a gente. Como a gente está num momento de luta ou fuga, a gente precisa, né, de muito metabolismo, consequentemente, a gente precisa de muita energia. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos ir para frente? Então, os fármacos que nós vamos ver, eles geralmente são seletivos, ou alfa-1, ou alfa-2, ou beta-1, ou beta-2, tá certo? Geralmente tem um beta-3 também, mas ele é menos importante. O beta-3 está muito correlacionado com os adipócitos, mas nós vamos ver mais para frente também. Bom, geralmente os seletivos alfa-1, eles são utilizados, né, para vasoconstricção, principalmente para aqueles negócios que a gente usa para pôr no nariz, né, para diminuir a coriza. Os alfa-2, eles são utilizados principalmente para problemas como fármacos antihipertensivos. Os fármacos beta-1, eles são o contrário, né? Eles aumentam o batimento do coração, então é para as pessoas que têm hipotensão. E os fármacos seletivos beta-2, né? Aí nós temos várias ações, mais um que é muito utilizada, no caso é da broncodilatação, é para quem tem algum problema, né, pulmonar, por exemplo, asma, né, que tem broncoespasmo, né? A gente vai ter uma broncodilatação para melhorar a respiração ali em algum evento pulmonar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos ir para frente? Sim, professor. Bom, então olha só. Nós temos 3 tipos, né, de mecanismo de ação. Nós temos o agonista de ação direta, os agonistas de ação indireta e os agonistas de ação mista. Tudo bem? Então, nos agonistas de ação direta, esses fármacos atuam diretamente nos receptores alfa e beta, produzindo efeitos similares aos resultados da estimulação dos nervos simpáticos e na liberação de epinefrina na medula suprarrenal. Tudo bem? Exemplos de agonistas, né, de ação diretas incluem epinefrina, norepinefrina, né, isoproterenol e a fenilefrina. Tudo bem?
Os agonistas de ação indireta, né, são fármacos que podem bloquear a captação da norepinefrina ou promover a liberação de reservas citoplasmáticas ou de vesículas dos neurônios adrenérgicos. A norepinefrina, então, atravessa a sinapse e se liga aos receptores alfa e beta, por exemplo. Exemplo desses inibidores ou liberadores são cocaína e anfetaminas. Tudo bem? Nós temos também os agonistas de ação mista. Por exemplo, a efedrina, né, e a pseudoefedrina estimulam adrenoreceptores diretamente e liberam norepinefrina do neurônio adrenérgico, né? Então, ela tem as duas ações. Tanto estimula a liberação de norepinefrina e diminui a recaptação, certo? E também tem a ação agonista lá no receptor da célula-alvo. Tranquilo, gente? Bom, agora nós vamos ver cada fármaco em específico, tá certo? Podemos seguir? Diga. Só o do ação indireta que eu não entendi muito. Você pode explicar de novo, por favor? A ação indireta é assim, ó. A ação direta, o fármaco vai interagir diretamente com o receptor, não é? Na ação indireta, ele vai ou aumentar a liberação de noradrenalina, por exemplo, né? Por exemplo, ele vai aumentar a produção de noradrenalina aqui, e esse aumento de produção vai resultar em uma maior quantidade de neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Tudo bem? Ou então, lembra que eu falei para vocês que o excesso de noradrenalina aqui, ela é recaptada para o neurônio pré-sináptico, certo? Tem alguns fármacos que bloqueiam essa recaptação. Ou então tem alguns fármacos que inibem a metabolização dessa noradrenalina. Então, eu vou ter sempre um excesso de noradrenalina na fenda sináptica, porque ela não conseguiu ser recaptada, ou seja, ela não foi retirada da fenda sináptica, e também porque ela não foi metabolizada, por exemplo, pela enzima COMT, que é aquela enzima que metaboliza, né, a noradrenalina que está ali. Tudo bem? Tranquilo? Entendi. Com essa parte de copiar. Tipo assim, pensei que era antagonista, mas não tem a ver com o receptor, sim com a captação na fenda. Isso é uma ação indireta, tudo bem? Não é uma ação no receptor. Geralmente é um aumento da quantidade do neurotransmissor normal, que é, no caso, a epinefrina ou norepinefrina. Professor, os receptores pré-sinápticos, ele que faz o controle, assim, não é? O alfa-2, sim. Então, eu disse que tem um excesso a noradrenalina quando é de ação indireta, né? Então, esse receptor pré-sináptico, ele não funciona? Funciona, porque, ó, vamos pensar, tem alfa-2 aqui, não tem? Aí o que vai acontecer? Vai liberar a noradrenalina, não vai? Liberou. Aí aqui está em excesso, né? O que o alfa-2 vai fazer? Vai bloquear a liberação. Beleza, né? Mas esse neurotransmissor que está aqui, ó, o alfa-2 não pode fazer nada, não é? Então, o que os outros fármacos fazem? Eles inibem a recaptação dessa noradrenalina